Escolher uma game engine está fácil hoje em dia, mas ainda assim essa é uma dúvida que aparece com praticamente todos os devs de jogos iniciantes. Afinal, é uma escolha bem importante que vai determinar bastante coisa do seu jogo. Então é bom a gente escolher com cuidado. E como recentemente eu fiz um vídeo falando sobre cursos de jogos, e cada um tem seu foco em uma engine específica. Então eu resolvi fazer isso aqui para deixar de uma forma mais clara, já que se você for fazer um curso, é bom saber se a engine dele presta ou é simplesmente esquecida no mercado. E por isso nesse vídeo aqui vamos ver qual é a melhor engine para cada situação. E principalmente uma que seja útil no mercado. Seja lá qual estilo de jogo você quer fazer, eu tenho certeza que tem uma game engine perfeita para esse tipo, menos MMO. Isso vai fracassar independente de quem faça. E quando pensamos em qual game engine a gente deve escolher, devemos pensar primeiro na sua comunidade. A comunidade de uma game engine é basicamente a quantidade de pessoas que usam ela e falam sobre. Basicamente a sua popularidade. Isso é interessante não só porque isso atrai publishers e investidores no seu jogo, mas o mais importante de ter uma engine com uma boa comunidade é a quantidade de tutoriais e manuais espalhados pela internet. Já que se a gente tiver alguma dúvida, e você vai ter, nós podemos simplesmente procurar encontrar a solução para o problema. Tipo, você fez um jogo e descobriu como fazer movimentação e tudo mais do personagem. Fez até o personagem conseguir lançar itens, mas chega um momento do jogo que você quer que esse item ricocheteie na parede, mas não sabe fazer isso. Então você pode procurar na internet como fazer um código dessa maneira, aprender a como realizar ele e voltar a implementar no jogo de fato, e assim realmente fazendo o objeto ricochetear. E as engines com as maiores comunidades que tem pela internet são Unity, Unreal, Construct, Godot e GameMaker. Por isso a gente não inclui aqui GDevelop, já que é uma engine bem esquecida no mercado. Quanto a RPG Maker, realmente tem uma comunidade tão grande quanto essas outras que eu falei, mas é tão nichado para um estilo de jogo em específico que eu não sei se vale muito a pena. Você só conseguiria fazer jogos estilo The Mad Father, The Witcher House e Omori, e eu realmente acho que é desperdício usar o RPG Maker hoje em dia, já que basicamente o Game Maker e a Godot conseguem fazer a mesma coisa. Quanto ao Ren'Py, realmente, se você quiser fazer um jogo que é estilo visual novel, não tem nem o que eu falar mais. Ren'Py é muito melhor do que qualquer outra que eu citei até agora, mas é algo específico apenas para visual novel, então vai ser bem nichado, por isso que eu não vou colocar na lista dos outros. E agora que já escolhemos as engines com maiores comunidades, vamos dar uma categoria para elas. A primeira coisa é os gráficos, não em si a qualidade do gráfico, mas o formato dele. Por exemplo, se o jogo que você quer fazer é um jogo 2D ou 3D, pois se for para fazer jogos 2D, as engines mais ideais para isso é a própria Construct, a Godot e o GameMaker. A Unity realmente consegue fazer jogos 2D, mas eu acho que ela tem muito mais passo a passo para fazer jogos 2D, principalmente em pixel art, do que os outros. Além de ter algumas complicações, porque a Unity não é de fato 2D. Ele meio que brinca com o algoritmo fazendo um falso 2D. Mas de qualquer forma é sim possível criar qualquer jogo que eu citei das outras plataformas aqui também. Só que eu acho que o processo é bem mais complicado. Por isso, em vez de colocar ela como jogos 2D, eu colocaria ela na qualidade de jogos 2D e meio, que são aqueles jogos que brincam com elementos 3D. Isso já o Game Maker nem a Construct consegue fazer, dando espaço apenas para a Godot e a própria Unity. Quanto ao 3D, não tem mistério. Unreal é a melhor de todas, principalmente se você for usar os shaders, mas ela é extremamente pesada. Logo em seguida vem a Unity, por ter uma qualidade bem grande nessa questão, principalmente por ter uma grande loja de assets já preparado e montado para isso. Em terceiro lugar, a Godot, que recentemente já faz um tempo na verdade, mas colocou elementos 3D e modificações 3D dentro da engine. A Unreal é péssima para 2D, então ela realmente só fica aqui. Quanto a jogos multiplayer, não tem segredo, é a Unity e a Unreal. A Unity recentemente adicionou um pacote de multiplayer dentro dela que já deixa ela bem melhor essa questão, mas mesmo tirando isso já tinha muitas coisas que você conseguiria utilizar para hospedar servidores pela Unity. Então é uma coisa que sempre teve na Unity e nesse quesito é um dos melhores. E quanto a Unreal, basicamente o processo de criação dela foi focado no multiplayer, já que a Unreal 5 foi focada no Fortnite basicamente. Então ela já tem multiplayer integrado na própria engine desde o começo. Jogos de mundo aberto basicamente é Unreal, ela é melhor disso em todos os quesitos, ela tem uma geração procedural que você consegue criar na própria hora e ela usa uma inteligência artificial para criar o cenário de uma forma que fique um pouco mais diversa, bem interessante, além de que o sistema de shaders na Unreal faz com que você, mesmo criando um cenário bem grande, ainda continue com a iluminação correta e bem feita. Quanto à física, a Unity sai na frente. Quando ela foi criada e desenvolvida, na verdade ela tinha como foco principal a física realmente, já que isso é uma questão realmente muito chata
barata para os programadores, então ela facilitava isso, tanto em 2D quanto em 3D, criando diversos sistemas que você consegue usar na Unity. E basicamente tudo nela envolve física por si só. Mesmo que você tire alguns conceitos, o foco dela ainda é esse. Quanto à Unreal, ela tem uma física integrada bem interessante, e que acompanha a Unity. E por final a Godot, que tem física, mas ainda assim é bem inferior às outras citadas até o momento. Mas provavelmente com o passar do tempo a comunidade vai conseguir gerar e melhorar esse aspecto dela. Só quero deixar claro que a partir de agora eu vou desconsiderar Construct no resto do vídeo. Isso porque eu acho que Game Maker e Godot cumprem todos os requisitos que a Construct se propõe a fazer de uma forma melhor do que ela em si, além de que, como eu vou comparar os preços delas agora, dá pra perceber que Construct não se encaixa nesse padrão, já que ela é muito mais cara do que as outras. Além de ser uma assinatura mensal, é um preço bem salgado. E como essas outras duas engines cumprem basicamente tudo que ela propõe a fazer, então não tem mais pra que ficar falando sobre a Construct por aqui. E agora falando mais um pouco sobre as 4 engines em si. Game Maker Studio 2 é basicamente uma evolução da primeira engine, só que agora tornando as coisas mais acessíveis e mais versáteis, principalmente porque ela evolui a interface de usuário, deixando bem mais amigável agora. O Game Maker utiliza tanto linguagens visuais como linguagens de código, aí depende simplesmente do que você vai escolher usar. A linguagem que ele utiliza é GML, que é a linguagem criada pela própria engine, mas mesmo que não seja uma linguagem bem explorada por ser única do Game Maker, ela é bem fácil e bem tranquila de se aprender, ela é uma lógica bem simplesinha, trazendo algo parecido com a linguagem Python, que é bem acessível. Os jogos mais populares criados no Game Maker foram Undertale, Hotline Miami, Power Rage e Katana Zero. Quanto ao seu preço, você pode utilizar o Game Maker à vontade, mas quando você for fazer um jogo comercial, você tem que pagar uma taxa. A taxa aumenta dependendo da plataforma que você for exportar, basicamente para console é mais caro e para PC é mais barato. Se for para exportar para PC, basicamente R$250 a taxa. Você paga uma única vez e está permanentemente com seu Game Maker ativado. Unreal. A Unreal foi criada pela Epic Games e é reconhecida pelo seu poder gráfico, sendo bastante escolhidas para criar jogos AAA. Ela basicamente não utiliza códigos de criação em si, mas utilizando um sistema de linguagem C++ e o sistema de Blueprints, é um sistema visual que permite criar sem codificar, mas ainda é bom que você saiba e tenha uma boa base em C++ para isso. E como a linguagem dela é C++, a linguagem mais utilizada para jogos no mercado, você vai encontrar bastante conteúdo sobre essa linguagem na internet. Quanto à taxa de preço, a Unreal é de graça para quem utiliza ela, mas caso o seu jogo ultrapasse $1 milhão em vendas, você tem que pagar uma taxa de 5% do seu lucro para ela. Godot. Godot é uma engine de código aberto, ou seja, ela é completamente gratuita, não precisa pagar taxa nem nada. Afinal de contas, não tem nenhum dono, nenhuma empresa que tem propriedade sobre essa marca. A Godot é conhecida pela sua flexibilidade e seu suporte tanto para jogos 2D quanto 3D. Ela é uma engine recente, assim comparada às outras, e que explodiu bastante no mercado, principalmente quando teve aquele problema na Unity. Ela utiliza a linguagem própria de scripts, utilizando o GDS Script, o que facilita a vida de desenvolvedores indies pequenos. E como a engine é bastante recente, não há nenhum jogo popular bem grande feito nela ainda. Unity. Unity é uma das engines de jogos mais populares e amplamente utilizada no mundo. É conhecido tanto pelo seu suporte para 2D quanto para 3D, e utiliza a linguagem de programação C#, que é uma evolução do C++, e também é amplamente utilizada para a criação de jogos. Alguns jogos bastante populares feitos na Unity foram Cuphead, Hollow Knight e Among Us. Depois de toda aquela polêmica de taxa na Unity que teve, ela mudou as suas políticas e basicamente agora é o seguinte: você só precisa pagar alguma coisa para ela caso o seu jogo ultrapasse $200 mil de faturamento anual, ou seja, até aí é de graça, e depois disso você precisa pagar a taxa para Unity Pro, que é basicamente $2 mil. Mas assim, né, sendo sincero que para quem tá ganhando $200 mil por ano, uma taxa de $2 mil tá tranquilo demais. E só caso você ultrapasse $1 milhão por ano, aí sim você paga uma taxa de 2% do lucro. Quanto à facilidade, se eu fosse falar qual engine é mais fácil para começar, eu diria que a ordem começa pelo Game Maker, já que é uma engine bastante antiga, então tem bastante conteúdo pela internet. Depois vai para Godot, que recentemente explodiu e basicamente tem bastante conteúdo. O principal é que a forma de utilização do GDScript é muito fácil. E o sistema de nódulos está bem simplificado também. Depois vamos para Unity, que você vai ter que aprender um pouco sobre C# e um pouco de programação em si orientada a objetos. E logo em seguida nós vamos para Unreal, que é uma engine um pouco mais complicada e robusta de fato. Aí você vai ter que aprender bastante coisa. Mesmo que o sistema de Blueprint seja um pouco simplificado, ainda assim vai ser necessário aprender conceitos do C++. E se você sentiu falta que eu falasse alguma engine específica, tem esse vídeo aqui, onde eu abordo basicamente todas elas, pelo menos as mais populares. Mas é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais.